A paz de Cristo Jesus, povo de Deus. Deus abençoe vocês. O estudo hoje, irmãos, é sobre o arrebatamento da igreja. Vamos ler as Escrituras. Mateus 24, o verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijos clamor de trombetas, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma e outra extremidades do céu. Vamos orar a Deus, um segundinho, para que Deus dê graça para mim poder falar a vocês, e que ao mesmo tempo Deus também agracie vocês para compreender o que está sendo falado para vocês. Oremos ao Senhor. Grande Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, ajuda-me, Senhor, na minha fraqueza e me dá graça a falar a teu povo. Que o Senhor agracie o teu povo também para compreender o que for falado a eles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos então ao estudo da palavra do Senhor. Repara, irmãos, e observa que Jesus mostra uma aflição. Esta aflição mostrada por Jesus é que o anticristo vai maltratar o povo de Deus. O anticristo, irmãos, que ele surge no mundo para cumprir as Escrituras, ele vai puxar para si a prerrogativa que ele é Deus e vai querer ser adorado. E ele vai maltratar o povo de Deus. Vamos dar uma olhada na Escritura Sagrada. Apocalipse 13. Apocalipse, capítulo 13, o verso 11 ao 18. Vamos dar uma olhada. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 13, verso 11 ao 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que foi permitido fazer na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem da besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi concedido que
que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fosse morto todos que não adorasse a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o número da besta, ou o número do seu nome. Então, irmãos, vocês observam a Escritura mostrando, falando aí de uma segunda besta. Esta segunda besta, ela vai exercer todo o poder da primeira. A primeira besta é o anticristo. A segunda besta é o falso profeta. O anticristo, juntamente com o falso profeta, vão maltratar o povo de Deus. Porque o anticristo vai ser levado pelo falso profeta de uma forma a ponto da humanidade reconhecer o anticristo como um Deus, como o Senhor. E o anticristo, ocupando aí o lugar de Deus, ele vai maltratar o povo de Deus. E ele terá toda a ajuda aí dessa segunda besta falada aí em Apocalipse 13, verso 11. Vamos olhar também Apocalipse 13, o versículo 6 e 7. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre todas as tribos, língua e nação. Então você vê aí mais uma vez a Bíblia mostrando o anticristo fazendo guerra aí aos santos de Deus e vencendo aí os santos de Deus. Vamos dar uma olhada em Daniel. Daniel capítulo 7, o verso 25. Daniel 7, 25. Vamos ler. E preferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos, por um tempos e tempo, e metade de um tempo. O povo de Deus será entregue aí na mão do anticristo, por 3 anos e meio, mostrado aí como tempos e tempos e metade de um tempo. O anticristo vai maltratar o povo de Deus. Daniel, capítulo de número 12. Daniel 12. Vamos ler também o verso de número 7. Olha o que diz a Escritura. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, e tempos, e metade de um tempo, quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então você vê aí, meus amados irmãos, o povo de Deus, que o anticristo, ele vai maltratar o povo de Deus e vai fazer o povo de Deus passar por aflição. Deixa eu falar a vocês, os anticristos e os falsos profetas, eles são colocados por Jesus, mostrado por Jesus, como sinal da sua vinda. Então, irmãos, o anticristo, ele
virá no mundo antes que Jesus aparece. E por meio do seu sistema de governo, ele vai trazer para o mundo paz. Ele vai trazer para o mundo segurança. Ele, na verdade, será para o mundo a resposta de tudo aquilo que eles precisam. E o mundo vai reconhecê-lo como Senhor, como Deus. E ele vai maltratar o povo de Deus. Então, as Escrituras Sagradas coloca o anticristo e os falsos profetas como sinais da vinda de Cristo. Vamos dar uma olhada na Escritura? Mateus 24, o verso de número 3. Vamos ler. E estando assentado no monte das oliveiras, chegou-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Então você observa aí, irmãos, povo de Deus, que os discípulos perguntou para Jesus: que sinal vai haver da tua vinda? Aí Jesus disse a eles, para eles tomar cuidado, acautelar e tomar cuidado, porque viria muitos em nome dele, e dizendo que era ele. Então Jesus mandou tomar cuidado. O anticristo e os falsos profetas são colocados como sinais da volta de Cristo. Vamos continuar lendo? Mateus 24, o verso 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Vamos continuar lendo mais um pouquinho aqui no verso 21. Mateus 24, 21. Perdão, irmãos, Mateus 24, 23. Vamos corrigir aqui, tá? Mateus 24, 23. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não dê crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disser: eis que ele está no deserto, não saia. Eis que ele está no interior da casa, não acredita. Aleluia! Então, irmãos, sinais da vinda de Jesus, irmão, são muitos sinais. Ali nós temos aqui em Mateus 24, resposta de Jesus aos discípulos, de muitos sinais da volta de Cristo. Fome, guerras, terremotos, doença, aumento de pecado e um abandono das coisas de Deus. E os falsos profetas e os falsos Cristo, que foram mostrados por Jesus como sinal da sua vinda, e foi colocado por Jesus como sinal da sua vinda. E entre todos os anticristos, irmãos, que já vieram, que ainda vai vir no mundo, irmão, até que Jesus chega, o pior de todos eles é o anticristo. Por isso, Paulo falou dele à igreja de Tessalonicenses, e João também falou dele para os crentes nos seus dias. Vamos dar uma olhada
o que Paulo falou aos Tessalonicenses. Vamos lá. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler. Diz assim: ora, irmãos, eu rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como de nós. É como se o dia de Cristo estivesse já perto. Mas que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que chama a Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai de que essas coisas eu vos dizia quando ainda estava convosco? Está vendo aí, irmãos? Que o apóstolo Paulo usou o surgimento do anticristo para mostrar para os crentes a vinda de Cristo. Aqui nós lemos esse texto aqui, irmãos, é que os irmãos de Tessalonicenses, eles estavam recebendo pregações, mensagens, que diz respeito à volta de Jesus. Só que as pregações e as mensagens que eles estavam recebendo, não era conforme os apóstolos tinham ensinado. E os apóstolos, com medo de ser enganados, acerca da volta de Jesus, o apóstolo escreveu, rogando a eles, conforme nós lemos aqui, eu rogo a vocês, pela vinda do nosso Senhor Jesus, pela reunião que nós vamos ter com Ele, que vocês não movam facilmente do vosso entendimento. E você observa que Paulo até considerou, ou mandou os irmãos considerar, que o dia de Jesus estava perto, mas que não era daquele jeito, não era da maneira que estava sendo falado para eles. Aí Paulo usa o que aqui? Ele usa apostasia. Apostasia é o aumento de pecado que eu mencionei já, colocado como sinal da vinda de Cristo. Então Paulo usou apostasia. Apostasia é aumento de pecado e abandono das coisas de Deus. E Paulo usou isso, apostasia, que é sinal da volta de Cristo, e usou o anticristo para poder dar alicerce para aqueles crentes, para que eles ficassem firmes e não se enganassem, não se movessem diante das mensagens que ele estava recebendo naqueles momentos. Paulo falou para eles, olha, que ninguém engane vocês, de maneira alguma. É como se o dia de Cristo está perto, mas não é assim não. Primeiro, a apostasia vem no mundo, o homem do pecado manifesta. E Paulo falou que ele ia se levantar contra tudo que chama Deus e adora. E ele ia sentar como Deus, querendo parecer Deus. E vocês observam o que Paulo falou para os irmãos. Vocês não lembram que essas coisas eu dizia quando eu estava com vocês? Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele falava para os crentes que o anticristo viria no mundo. E ele, então, chamou a atenção dos irmãos aqui, lembrando os irmãos. Vocês não lembram que eu dizia, que eu falava isso quando eu estava com vocês? É porque no momento aqui, o apóstolo estava na prisão. O apóstolo não estava com a igreja, ele estava na prisão. E ele escreveu a segunda carta, orientando aos irmãos, e ele usou aí a apostasia e o surgimento do anticristo, que é o homem do pecado, para poder deixar alicerce para os irmãos, para eles não serem enganados acerca da volta de Cristo. Então Paulo deixou muito claro, primeiro é a apostasia e a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição, que vai se colocar contra tudo que chama Deus e se adora. João também, irmãos, João também falou com a igreja nos seus dias a respeito do anticristo. Vamos dar
uma lida na palavra de Deus. A primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo número 2 e o verso 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Está vendo aí, amados? Povo de Deus. João também preocupava com a igreja de Jesus. Tanto João quanto Paulo e os demais discípulos sabiam muito bem que o anticristo viria no mundo antes do arrebatamento, e ele orientava a igreja acerca dele, porque na verdade ele é um enganador muito forte. Ele vai destacar mais do que qualquer outro anticristo que surgir no mundo antes dele. E ele será um enganador muito forte, porque ele é a segunda eficácia do diabo, de Satanás, com poder, sinais e prodígio de mentira. Ele ainda tem ao lado dele aí, conforme nós já lemos nas Escrituras, a segunda besta, que é o falso profeta, que vai fazer muitos sinais diante dele para enganar a humanidade. Então Paulo avisou a igreja acerca dele, e João também avisou. Por isso que João falou: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo? Se os irmãos ouviram que o anticristo vinha, é sinal claro que João falava para eles. Por isso João falou novamente: como vocês ouviram que o anticristo vem? Muito se está se fazendo anticristo, nós sabemos então que é a última hora. Então vocês observam, meus amados irmãos e irmãs, povo de Deus, que o anticristo é mostrado nas Escrituras como sinal da vinda de Cristo. João mostra ele aqui para a igreja, como é a última hora da igreja. O anticristo, ele vem nas últimas horas da igreja. E ele vai maltratar o povo de Deus. Ele vai fazer, irmão, o povo de Deus passar por grande tribulação, por grande aflição, porque ele vai maltratar o povo de Deus. Mas, meus amados, os irmãos que foram antes de nós também passaram por grandes tribulação. Os nossos irmãos da igreja, vocês observam a história, que os irmãos da igreja primitiva, esses irmãos passaram também por grande tribulação. Eles foram levados na arena, os leões devorar eles, por amor a Cristo. Eles foram queimados, eles foram cerrados no meio. Então, meus amados, os nossos irmãos que viveu antes de nós, também passou por grande tribulação. Vamos dar uma examinada nas Escrituras. Hebreus, livro de aos Hebreus. Abra aí a sua Bíblia. Vamos ver que os nossos irmãos também passou por grandes tribulações. Hebreus, capítulo de número 11, o verso 32. E que mais direi? Fartar-me-ia o tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticou justiça, alcançou promessa, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tirou força, na batalha se esforçaram, puseram em fugido o exército dos estranhos, as mulheres recebeu pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento.
para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio, açoite, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados e mortos ao fio da espada. E andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparado e aflito e maltratado, dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos e montes, e pelas covas e pelas cavernas da terra. Então, meus queridos, o anticristo vai fazer sim o povo de Deus passar por tribulação. Mas assim como esses irmãos venceram, o povo de Deus dos últimos dias vai vencer também, para a glória de Deus. Mas Jesus disse, irmãos, que depois da aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E este apagão que Jesus mostra aí na Escritura depois da aflição, estará anunciando, irmão, a chegada de Jesus, dando assim início ao maior e ao pior dia da história da humanidade. Então, meus queridos, vai haver uma aflição, mas em seguida a aflição vai apagar os luminares, o sol e a lua. E esse apagão nos luminares anuncia aí a chegada de Cristo. Porque Cristo chega, irmão. E a Bíblia mostra para nós que com a chegada de Cristo vai haver um tremor tão grande que vai abalar até o céu. Vamos dar uma olhada na Escritura. Joel, capítulo 2, e o verso 31. Vamos dar uma olhada na palavra de Deus. Joel 2, 31. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Você viu aí, amados? Que vai a lua escurecer, o sol vai escurecer, antes que chega o grande e terrível dia do Senhor. Vamos ver também Atos dos Apóstolos. Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Vamos ver aí o que diz a Escritura. Capítulo de número 2. Atos, capítulo número 2. E o verso de número 20. Diz assim: o sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Está vendo, irmãos? Antes que Jesus chega, o sol vai escurecer e a lua não vai dar a sua luz. As potências do céu é abalada e o nosso Jesus chega. Talvez você pode ver aí uma diferencinha, até mesmo um controvérsia. Você vê que Joel falou grande e terrível dia. E você vê que Pedro falou grande e glorioso dia. Por que isto? Irmãos, é porque Pedro, na sua maneira de expressar, ele está mostrando glorioso, porque os salvos serão gloriosos. Ele falou isso em relação ao salvo. Grande e glorioso. Antes que chegue o grande e glorioso, vai apagar o sol e a lua. Agora, quando Joel falou
grande e terrível, ele já está expressando o duro juízo que está vindo aí no mundo para o povo ímpio. Então, para o mundo ímpio, para o mundo pecaminoso, fica essa expressão aí de Joel e também de outros profetas que nós já vamos ler. Dia grande e terrível, mas para o salvo, dia grande e glorioso. Então você vê que antes que esse dia chega, antes que Jesus aparece, vai mudar aí os astros, apagando o sol e a lua. Vamos também, meus amados irmãos, olhar outras passagens da Escritura Sagrada. Irmãos, e aí vai estar então dando início, com a chegada de Jesus, ao maior e pior dia da história da humanidade, falado aí nas Escrituras Sagradas. Até mesmo o nosso Jesus falou desse dia grande em Mateus 24, 21. Vamos ler. Evangelho de Mateus, capítulo 24 e o verso 21. Olha o que Jesus diz. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Está vendo, meus amados? É um dia grande, é um dia terrível, mas Jesus está dizendo, irmão, por causa dos escolhidos, será abreviado. Porque se não abreviar, irmãos queridos, nenhuma carne se salva, destruiria tudo, a matéria seria destruída. Mas por causa dos escolhidos, esse dia será abreviado, disse Jesus aí nas suas palavras. Vamos dar uma olhada também nas Escrituras, o que falou os profetas sobre esse dia. Vamos lá, meus irmãos, voltando lá em Joel, abra sua Bíblia, em Joel novamente, capítulo número 2. Joel, capítulo número 2. Olha o que diz a palavra do Senhor Deus. Vamos ler, meus queridos. Tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturba os moradores da terra, porque o dia do Senhor está perto. Dia de treva, de tristeza, dia de nuvem, de treva espessa, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos em diante, de geração em geração. Você vê que as palavras de Joel é as mesmas de Jesus. Dia grande, que nunca viu antes e não vai haver mais. Vamos lá, irmão, Joel capítulo 2, verso 10. Diante dele tremerá a terra. Olha o abalo aí que eu falei para vocês e que Cristo mostra lá em Mateus 24 lá. Diante dele tremerá a terra, abalar-se ao céu, o sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, quem o poderá sofrer? Não é brincadeira não, irmão. A chegada de Cristo vai dar início neste mundo, irmão, o maior e pior dia da história da humanidade. Vamos ler Joel 3. Vamos lá, Joel 3, o verso 15. Olha o que diz. O sol e a lua se enegrecerão, as estrelas retirarão o seu resplendor. O Senhor bramará de Sião
dará sua voz de Jerusalém, o céu e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então, irmãos e irmãs, você observa aí que a chegada de Cristo, irmão, vai abalar o mundo, mas ele será o refúgio do seu povo. Vamos olhar também Sofonias, capítulo número 1. Vamos lá. O profeta Sofonias, capítulo número 1, o verso 14. Olha o que diz. O grande dia do Senhor está perto. Se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clama ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, de desolação, dia de treva e de escuridão, dia de nuvem, dia de tensas trevas, dia de trombeta, de alarido, contra as cidades fortes, contra as torres altas. Angustiarei os homens, e eles andarão como cego, porque pecaram contra o Senhor. Está vendo, meus amados irmãos e irmãs, povo de Deus, que este dia é o dia mais amargo da história da humanidade. Nunca se viu antes e nem haverá jamais um dia amargo que nem este. Vamos continuar lendo, irmão, as Escrituras Sagradas. Isaías, profeta Isaías, capítulo 13. Vamos olhar a palavra de Deus. Profeta Isaías, capítulo 13. Vamos ler aqui com vocês o que a palavra de Deus está mostrando. Jesus disse que ia escurecer tudo. Jesus disse que ia tremer o céu e a terra. E ele iria então chegar. Isaías também falou desses acontecimentos. Isaías 13, verso 6. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Venha o Todo-Poderoso com assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão, e apoderar deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, e os seus rostos serão flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas do céu e os astros não deixará brilhar sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Visitarei o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Meus irmãos, esse dia é muito amargo, irmão, e ele está para chegar. Mas na hora que ele chegar, Jesus também chega para livrar o seu povo, a sua igreja. Irmãos, o nosso irmão Amós, profeta Amós, capítulo de número 5, irmão, o verso 20, ele disse, irmão, que este dia será completa escuridão, sem nenhum resplendor. É por isso que Sofonias profetizou e disse que Deus vai fazer os homens andar que nem cego. Porque na verdade, irmão, Deus vai apagar tudo. Vai haver uma escuridão jamais vista. E os homens terão que andar como cego. Porque esse dia vai enegrecer. Vamos olhar também, irmãos. Jeremias capítulo 30. Abra sua Bíblia. Profeta Jeremias capítulo 30. O verso 6 e 7.
Perguntai, pois, e vede, se um homem tem dor de parto, porque eu vejo cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz, e porque se tem tomado maciliente todos os seus rostos. Ah, porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele porém será livrado dela. Este dia, irmão, trata-se da angústia de Jacó. É um dia muito amargo que as Escrituras estão falando para nós. Vamos ver também o que falou o nosso irmão e profeta Daniel. Capítulo 12, foi revelado também a Daniel essas coisas. Vamos ver aqui, meus amados. A gente está correndo um pouquinho aí, às vezes você vê a gente com pressa na filmagem, é por causa do horário, irmão. A gente não quer fazer o vídeo tão longo, mas às vezes fica até impossível, porque são muitos assuntos que a Bíblia traz. E a gente precisa mostrar nos estudos para vocês. Daniel 12, versos 1. Daniel 12, versículo 1. Vamos lá. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Aleluia! Está vendo, irmão? É por isso que o nosso Jesus vai chegar. Então vai haver aflição, porque o anticristo vai maltratar o povo de Deus. Mas em seguida a aflição apaga o sol e a lua. E com o apagão do sol e da lua, as Escrituras estão dizendo que vai tremer o céu e a terra, porque até o céu vai ser abalado com esse tremor. Como diz aqui o nosso irmão Daniel, deixou escrito porque o anjo passou isso para ele. Mas nesse dia tão grande, que nunca se viu igual, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Irmãos, e este acontecimento, irmão, foi revelado também a João. João, irmãos, lá no Apocalipse. Vamos dar uma olhadinha para você ver que foi revelado também este acontecimento aí a João. No livro do Apocalipse, nós já encontramos também esta revelação aí, que a Escritura está mostrando que vai chacoalhar tudo. Apocalipse 16. Vamos ler aqui, né? Eu estou falando João porque a revelação foi para João, mas o livro, na verdade, é Apocalipse. Revelação para João, Apocalipse 16. Vamos ler aí a palavra de Deus, o verso João 16, 18. Vamos ler. Olha o que foi revelado a João. E houve vozes, trovões, relâmpago e um grande terremoto, como nunca se tinha havido, desde que há homem sobre a terra. Foi esse tão grande terremoto. Então você vê, irmão, que foi revelado para João. Se você continuar lendo aí, você vai ter também uma compreensão grande aí do assunto. Então, meus amados irmãos e irmãs, povo de Deus, você vê aí que as Escrituras mostram para nós que depois da aflição, muda os astros. Com a mudança dos astros, treme de uma maneira que até o céu é abalado. Estrelas caem do céu. Mas mediante, irmãos, a tudo isto, aparece então no céu o nosso Jesus. Mediante a tudo isso, o nosso Jesus aparece no céu. Vou ler de novo. E logo depois da aflição daqueles dias,
o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, porque a potência do céu será abalada. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mediante esses acontecimentos, irmão, o nosso Jesus aparece então nos ares, nas nuvens. E olha o que acontece, irmão, com o aparecimento do nosso Jesus. Observa comigo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quando Jesus aparecer, irmão, nos ares, mediante a isto, quando Jesus aparecer nas nuvens, com poder, com grande glória, as Escrituras estão dizendo que as tribos irão olhar para ele, irão ver ele, irão chorar por ele, vão lamentar por ele. Por que isso? Porque neste momento, irmão, Israel, mostrado aí nas tribos, essas tribos aí representam Israel. Israel reconhecerá o seu Messias. Aquele mesmo que veio e eles rejeitou. Esse que aparece então nas nuvens, com poder e grande glória, segundo as revelações da Bíblia, as tribos vão olhar para ele, chorar e lamentar por ele. O texto está mostrando isso para nós. Apocalipse 1,7 também mostra, vamos dar uma olhada. Apocalipse 1,7, eu quero ler para vocês. Você vai ver as Escrituras mostrando ali também eles se lamentando por Cristo. Revelação do Apocalipse aí, capítulo número 1, o verso de número 7. Vamos ler. Eis que eu venho com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Está vendo, irmão? A gente vê no texto que Jesus aparece nos ares com poder e grande glória. E as tribos, isso é Israel, reconhece ele como Senhor, como Messias, chora e lamenta por ele. Conforme mostrado no texto, conforme mostrado também em Apocalipse, e nós também encontramos, irmão, isto em Zacarias 12. Vamos ler? Profeta Zacarias, capítulo 12. Zacarias profetizou, irmão, que eles iriam chorar pelo o Cristo, pelo Messias. Zacarias 12. Vamos ler a palavra de Deus aí, irmão. Louvado seja Deus. Zacarias 12, verso 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim. Olha aí, meus amados, a quem transpassaram, é o mesmo que falou lá em Apocalipse 1,7, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Está vendo, meus amados irmãos e irmãs? Que vai haver uma aflição, e em seguida a aflição vai escurecer o sol e a lua, e vai haver um abalo muito grande, que vai tremer a terra e o céu, que é o maior abalo de todas as épocas. O mundo sempre sofreu abalo, irmão, uns grandes e uns menores, mas esse é o maior de todos que a Bíblia descreve.
E neste momento que treme tudo, irmão, nessa escuridão, o nosso Jesus aparecerá nos ares. O nosso Jesus é luz, irmão. É uma luz que brilha muito mais que o sol. Então, quando Cristo aparecer, clareia tudo de novo. Maravilha! E Jesus, irmão, será olhado pelas tribos, e eles chorarão e lamentarão por ele, reconhecendo aí Jesus como seu Messias, tanto esperado. Irmãos queridos, a Escritura diz para nós que ele enviará os seus anjos, corrige o clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Os anjos do Senhor vai ser enviado nesse dia, irmão, nesse momento que Jesus chegar, com som de trombeta, e vai ajuntar os escolhidos. Ajuntar, irmão, ajuntar, pegar tudo. Aonde estiver um crente fiel, um servo de Deus fiel, que creu no Evangelho de Cristo, esses serão ajuntados pelos anjos. Esteja eles lá no sepulcro, ou esteja eles sobre a terra. Aonde estiver um escolhido, os anjos do Senhor Deus vai ajuntar tudo. Vamos dar uma olhada também em Tessalonicense. Segundo Tessalonicense 2, o verso 1, olha o que diz. Ora, irmãos, eu rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião que nós vai ter com Ele. Então você vê aqui Paulo mostrando aos Tessalonicenses, irmão, que o povo de Deus será reunido, ajuntado por Cristo. Então essa reunião que Paulo menciona aí é o ajuntamento do povo de Deus. Aquele mesmo ajuntamento que o anjo vai fazer lá no texto que nós lemos, por meio do som de trombeta. Vamos ler também a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo número 4. Vamos ler o que a Escritura está falando aí. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo número 4. Vamos ler o verso 15. 1 Tessalonicenses 4, verso 15. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficar vivo para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente, olha aí de novo, irmão, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Você vê aí também Paulo falando aos Tessalonicenses que os que morreram em Cristo, quando Jesus vier, esses vão ressuscitar primeiro. Então, primeiro Jesus se encarrega, por meio de som e trombeta, ressuscitar os irmãos que estão na sepultura. Depois nós, o que tiver vivo, aqui Paulo não falou, irmão, mas em 1 Coríntios 15, 51, ele deixou escrito que os vivos, no momento, num abrir e fechar de olho, será então transformado. Foi o que ele escreveu aos irmãos, aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 15, 51. Ele disse assim, eu vou dizer um mistério, irmão. Nem todos dormiremos. Dormir ali é morrer. Então ele falou, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esta matéria aqui, irmão, vai ser transformada. E ele falou, num momento, num abrir e fechar de olho. Então a rapidez muito grande da transformação dos corpos, falado ali pelo apóstolo.
Os corpos serão então transformados rapidamente e junto com os irmãos ressuscitados, subiremos a encontrar Jesus nos ares. Aleluia! Que lindo, irmãos e irmãs! É as coisas de Deus. É o que Deus tem mostrado e revelado na sua palavra. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos. O dia e hora, ninguém sabe. O dia e hora, ninguém sabe. Vamos dar uma olhada aqui na Escritura? Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Olha o que diz mais a Escritura, irmão. Mateus 24, 42. Vigia, pois, porque não sabe a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considera isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixava roubar sua casa. Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então esse dia e hora, irmão, ninguém sabe. Ele vai vir que nem ladrão. Por isso nós temos que vigiar, porque a terra vai ser surpreendida por este dia, irmão, que a palavra está falando conosco. Lucas 21, 34, olha o que diz. Olhai por vós, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e cuidados da vida, e venha sobre vós de impreviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os habitantes da face da terra. Vigia, pois, em todo tempo, orando, para que seja achado apto e digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho dos Homens. Então precisamos, amados irmãos e irmãs, precisamos, povo de Deus, ser vigilante com a nossa vida de crente, sempre orando a Deus, sempre jejuando, consagrando, apartando do mundo e do pecado, vivendo inteiramente para o nosso Jesus, irmão. Porque este dia vai vir, irmãos, e ele não tem hora marcada. Ele vem que nem ladrão. Vamos ver o que o nosso irmão Pedro escreveu na segunda carta dele, no capítulo 3, o verso de número 10. Segundo Pedro 3:10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual o céu passará com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão. A terra e as obras que nela há queimarão. É um dia terrível, irmão, que o mundo será massacrado com este acontecimento. O mundo que nunca viveu um acontecimento desse, irmão, ele vai ter que enfrentar. E esse dia é um dia que vem como ladrão, diz a palavra de Deus. E disto falou também Paulo, irmãos, desta vinda como ladrão. 1 Tessalonicenses 5, vamos ler. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessita que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como a dores de parto aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em treva, para que aquele dia vos surpreende como ladrão. Então, meus queridos irmãos, este dia grande e terrível, a chegada de Jesus vai vir como ladrão. E Paulo também falou disso.
E o mundo, ele vai estar vivendo uma falsa paz, uma falsa segurança, porque o anticristo vai trazer essa falsa paz e segurança que Paulo menciona aí no versículo 3. E Paulo diz para os irmãos, dia e hora não sabe, vem como ladrão. Mas quando disser paz e segurança, vai chegar repentina destruição. Mas vós, irmãos, não está em treva, para que este dia vos surpreenda como ladrão. Então o povo de Deus, irmão, está aguardando esse momento, esse dia, e não será surpreendido aí com a chegada de Cristo como ladrão. Meus queridos, vamos falar aqui de um assuntinho muito importante, um detalhinho importante. Mediante tudo isso, mediante esses acontecimentos, o nosso Jesus chega e leva o seu povo embora. A igreja, ela vai embora para a festa, bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7. Eu não vou ler, você lê aí na sua casa, na sua Bíblia. Que Jesus tira a igreja e leva para bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7. Israel, que vai reconhecer o Messias nesse momento, ele não vai ser levado no arrebatamento. Ele vai ficar. Mas ele vai ficar protegido por Deus, por meio do sinal que Deus vai ponhar neles. Está aí na Bíblia Sagrada, Apocalipse 7, versículo 2 em diante. E também Apocalipse 9, verso 4. O mundo ímpio, o mundo pecaminoso, não tem quem os livra. Eles terão que sofrer a dura ira do Deus poderoso. Aí vai sofrer o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que confiou no anticristo. Terão que enfrentar a dura ira de Deus que vai ficar no mundo com a chegada do nosso Jesus. Irmãos, Deus abençoe vocês. O próximo vídeo que eu vou gravar vai ser sobre a vinda de Jesus para o reino milenar. Deus abençoe. Fica na paz.